Deputado, agora eu queria tocar num assunto que bombou nesse fim de semana, e a gente até publicou uma nota ontem sobre isso, que é a questão da alta, do preço alto da gasolina nos postos de combustíveis. A gente sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia, da qual o senhor fez parte, Sim. entregou um relatório final apontando indícios de cartel. Semana passada, o deputado Álvaro Campelo esteve na Polícia Federal entregando este relatório e outros documentos. E hoje pela manhã aconteceu uma audiência pública no Ministério Público envolvendo tanto o MP, quanto a Assembleia, quanto mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, caminhoneiros, enfim, essa turma está lá discutindo medidas judiciais para combater essa alta abusiva dos combustíveis. Ontem o presidente Bolsonaro publicou uma mensagem no Facebook dizendo que o preço baixa nas refinarias, mas não chega nas bombas para o consumidor porque os governadores não abrem mão do ICMS. Eu queria ouvir o senhor que participou dessa CPI dos combustíveis, foi membro. O que o senhor ouviu, o que o senhor pode dizer sobre essa alta dos combustíveis em Manaus, no Amazonas? O senhor disse que lá em Evira, né? R$ 6,10 o litro. 6,10. Olha, fui membro da CPI, na verdade eu era suplente, na hora tivemos que trocar um colega, eu entrei para participar da CPI dos combustíveis. Nós fizemos um trabalho que tudo que estava na competência para os deputados estaduais. Nós fizemos um trabalho de 120 dias, onde nós fizemos as oitivas, conversamos com os representantes das refinarias, os representantes do Sindicato dos Postos, e, enfim, nós fizemos tudo que estava na competência da CPI. O tanto que depois, quando acabou a CPI, se vocês verem aí, o preço baixou muito. Mas uma coisa que me deixou muito encabulado na CPI foi o seguinte, e também já levando também o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou das refinarias. Mas nem todos, eu acho que praticamente já é uma minoria, principalmente aqui no estado do Amazonas, não compram de refinaria. Portanto, que eu acho que a Petrobras estava até leiloando aqui. Eles compram diretamente de outros países via navios tanques, entendeu? E tem empresários que eles têm o próprio porto aqui, que chega o navio e eles já descarregam combustível. Isso está tudo no relatório da CPI, está tudo nas oitivas. Então eles explicaram para a gente. Muitas vezes eles compram com um preço lá maior e quando eles chegam aqui aí tem diminuição. Porque a minha maior dúvida lá qual era? Por que não diminui quando tem diminuição nas refinarias? Aí eles me explicaram. A gente não compra o combustível só de refinaria. Hoje a gente compra mais de outros países, Estados Unidos, enfim, outros. Entendeu? E vem embarcações grandes de lá, vem navios tanques de lá. Então, tem que ter toda uma análise. A gente, como deputado estadual, eu particularmente, eu não queria ter autonomia de mandar prender ninguém, porque as pessoas pensam que a CPI é para isso. Nós fizemos tudo que estava na competência da CPI, nós mandamos para todos os órgãos de controle, nosso relatório indicou indícios de cartel sim, mas também vimos uma coisa interessante. Ano passado, em todos os meses, o combustível de Manaus, eu não posso falar lá do interior, porque a gente sabe que a nossa região, nosso estado é o maior estado da federação, em Manaus estava sempre entre as 10 mais baratas do Brasil. E teve meses que chegou a ficar em terceiro e em primeiro. É porque realmente a gasolina é cara, já está cara há muitos anos. Lógico, quando sai de 4 para 5, todo mundo fica indignado. Mas isso já vem rolando anos e anos e anos. A gente tem que tomar uma atitude para isso, tem que vir do presidente. Tenho certeza que o governador Wilson Lima, o que tiver na competência dele, conheço o Wilson, eu sei que ele tem vontade de fazer e tem vontade de ajudar as pessoas que mais precisam. Isso sai no bolso da pessoa que tem menos recurso financeiro. Então, a gente tem que trabalhar em comum acordo, fazer a política de soluções, não a política de querer só conturbar e tentar piorar o povo do estado do Amazonas, porque muitas vezes você vem com uma polêmica e você não está trazendo solução. Então, eu acho que esse assunto é importante, é fundamental, e o que o deputado estadual Roberto Cidade tiver na competência dele, ele vai trabalhar para tentar melhorar cada dia mais e tentar diminuir o preço do combustível, sim. Outro dia eu recebi aqui um vereador que, por acaso, é empresário também, dono de posto de combustível, e eu quero dizer aqui que eu acho que o preço nas bombas é muito alto, é um absurdo.
Mas ele estava me dizendo aqui por que parece que é uma combinação de preços nos postos, não é só aqui. Né? Assim, porque, vamos lá, eu sou dono de posto, e aqui eu não estou defendendo dono de posto. Sim. Eu sou consumidor, acho que a gente paga muito caro no litro da gasolina em Manaus. Ele disse assim, se o meu concorrente aumenta o preço, ou baixo, diminui o preço, para eu não perder cliente, eu vou ter que baixar meu preço também. Então, para não baixar demais ou não aumentar demais para não perder o cliente, a gente acaba igualando e dá essa impressão de cartel. Foi isso que ele nos disse aqui na entrevista. Na verdade, lá a gente foi analisar, né, a questão de cartel. Né? Se você for num supermercado e comprar o leite ninho, né, foi umas coisas que os advogados dele lá falaram para a gente. Se for numa drogaria, supermercado e tal, é praticamente o mesmo preço. E no combustível eles trabalham dessa forma. Né? Às vezes um baixa, às vezes um não baixa, mas a diferença sempre é mínima. Lógico, é impressionante, mas eles falaram até assim que eu falei, não é possível. Eles falaram que eles estão sempre rodando e vendo os preços dos concorrentes próximos ali da região para tentar baixar 10, 5 centavos, mas não baixam mais do que isso, eles ficam nessa concorrência diária. E eu acredito que seja isso mesmo, porque não foi só numa entrevista, no outro ele veio e falou, no outro ele veio e falou, em dias diferentes, então provavelmente eles trabalham dessa forma. Agora, só falou uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, se eles falaram para o senhor, e realmente eu acredito, que eles não compram apenas das refinarias e que compram de navios de outros países, que significa então que se, mesmo que haja uma mensagem do presidente Bolsonaro, talvez não influencie tanto aqui, porque eles não compram direto da refinaria da Petrobras, é isso? Isso, porque se eles baixam da refinaria, mas se o teu cliente que tu compra não é da refinaria, se tu compra de uma outra empresa petroleira aí, que ele compra, né? Então ele não vai botar o preço dele balizador com a diminuição da refinaria. Isso não é só no Amazonas, é em todo o Brasil também. Isso representa quantos por cento da compra deles? Vocês chegaram a ter essa... Sim, eu posso falar aqui, eu só não vou citar nomes porque a maior fornecedora daqui, ela compra praticamente 80% de fora. Né? A maior fornecedora de petróleo daqui. Petróleo. Compra 80% de fora. De fora. Né? Então o preço que se baixar na refinaria daqui do Amazonas, ele não vai ter como baixar na dele. E eu falo, pô, como é que baixa? Porque isso é uma pergunta, aquela pergunta simples, todo mundo fala, né? Baixou a refinaria, tem que baixar a coisa. Mas a verdade é que eles não estão comprando muito na refinaria. Tem uma lei federal, entendeu? Tem uma lei federal que fez com que eles pudessem comprar de outras empresas. Também não estão comprando irregular. Foi o que me passaram.